Competição e o processo tecnológico, né, ainda dentro desse nosso módulo, vamos falar um pouquinho agora do equilíbrio de Nash e a teoria dos jogos. O jogo, né, a ideia de ver um negócio como um jogo parte do senso comum de que o movimento de um player, ou seja, de um jogador de uma empresa concorrente, provocará movimentos nos demais players, conduzindo a análise de cenários e pensamento estratégico. O jogo é uma representação abstrata de situações diversas com objetivos bem definidos. Uma questão fundamental nos jogos é a necessidade de fazer suposições, ou seja, criar hipóteses. O modelo de um mundo real será criado com suposições simplificadas, esse é um problema dos jogos, pois o mundo real é demasiado complexo para analisá-lo com precisão. Sempre existirá um trade-off. O que é um trade-off? É uma troca. Para eu te oferecer um preço menor, eu vou ter que reduzir a qualidade. Ou, se eu quiser aumentar a qualidade, aumentar a funcionalidade, se você quer mais características num determinado produto, um serviço mais customizado, né, eu vou acabar te cobrando mais caro. Então, esse é o trade-off, é essa troca que consumidores e fornecedores acabam fazendo entre si. Os jogos devem ser conduzidos com racionalidade e senso comum. Existem duas interações estratégicas em mercados concentrados, né? Os jogos sequenciais e os jogos simultâneos. Tá? Qual é a diferença entre eles? Nos jogos sequenciais, uma empresa age após saber o movimento adotado pela sua concorrente. Tá? O caso, por exemplo, das operadoras desafiantes, né? Na área de cartões de crédito, por exemplo, tá? Ou meios de pagamento, por exemplo, onde a Estônia e a PagSeguro, que eram operadoras desafiantes, entraram no mercado basicamente dominado por Redcard e Cielo. É um jogo onde há um movimento sequencial adotado por um determinado concorrente após o movimento de outro concorrente. Em jogos simultâneos, cada empresa age sem saber qual foi a estratégia adotada pelo adversário. Elas agem simultaneamente, então elas não sabem de fato o que o concorrente está fazendo. É o caso comum as empresas de varejo no e-commerce, né, quando fazem uma promoção, alguma coisa do tipo, tá? É um jogo simultâneo. Quais são os elementos básicos a serem considerados na teoria dos jogos? Os próprios jogadores, os players, os competidores, os concorrentes, indivíduos ou entidades, então, pessoas físicas ou pessoas jurídicas que tomam decisões em uma situação interativa, as estratégias, ações possíveis que os jogadores podem escolher para atingir seus objetivos, os payoffs, que são as recompensas ou as consequências resultantes das escolhas feitas pelos jogadores, e a informação, o conhecimento disponível para os jogadores sobre as ações e preferências dos outros jogadores. A gente pode dizer que existem três grandes tipos de jogos. O jogo de soma zero, o jogo cooperativo e o dilema do prisioneiro. Tá? O jogo de soma zero é um jogo em que o ganho de um jogador implica na perda equivalente dos outros jogadores. Então, se um ganha, os outros perdem. Esse é o jogo de soma zero. No final, a soma vai dar zero. Tá? Se eu como 2/3 da torta, alguém come o outro 1/3, tá? Vai ficar no final 0-0, mas o bolo todo está dividido e não está dividido igual. Alguém chegou mais cedo e comeu mais quantidade de fatias. O jogo cooperativo, um jogo em que os jogadores podem formar coalizões e negociar acordos para atingir objetivos comuns. A gente vai ver um exemplo disso, tá? O que seria um jogo cooperativo, onde ninguém ganha sozinho. A gente se une para poder ganhar em conjunto. E o dilema do prisioneiro, um jogo onde os jogadores podem escolher entre cooperar ou se trair. A gente está falando de um prisioneiro. Prisioneiro, alguém cometeu algum ato ilícito. Então, eles podem cooperar entre si ou trair. A gente vai ter um exemplo aqui. Eu vou explicar melhor. Com consequências distintas para cada escolha. Então, no dilema do prisioneiro, imagine a seguinte situação. 2 criminosos são presos sob suspeita de terem cometido algum crime em cumplicidade. Mas a polícia não tem provas suficientes para declarar os culpados. Então, os 2 prisioneiros que foram capturados são separados em salas
de interrogatório, e o promotor oferece a cada um isoladamente um acordo. Quem confessar pega uma pena menor. Algo do seguinte tipo: o prisioneiro, vamos supor que o prisioneiro A fica em silêncio, né? Enquanto o prisioneiro B também fica em silêncio, ou o prisioneiro B confessa. Ou o prisioneiro A confessa, enquanto o prisioneiro B fica em silêncio, o prisioneiro B confessa. Tá? Se nenhum dos prisioneiros aceita o acordo, eles estão de fato cooperando. Eles não aceitaram o acordo de confessar para ter uma pena menor. Eles estão cooperando entre si, mesmo não sabendo que o outro decidiu. Tá? E nesse caso, ambos sofrerão uma punição menor 2 anos pela falta de provas. Se não tem provas, não consegue criar um caso significativo. Né? Ambos ganham. Tá? É esse caso aqui: o prisioneiro A fica em silêncio, o prisioneiro B fica em silêncio, nenhum dos dois confessa, admite o delito, cada um pega uma pena de 2 anos. Se apenas um trair o outro, confessando, o delator ganhará uma pena leve, de 1 ano. O outro receberá uma punição máxima para o crime, 8 anos, pois não cooperou com a polícia, e esta conseguiu provas suficientes para condená-lo. A prova a própria delação prisioneiro aqui. Tá? O que acontece aqui, né, quando o prisioneiro A fica em silêncio e o prisioneiro B confessa, ou quando o prisioneiro B fica em silêncio e o prisioneiro A confessa. Aquele que confessar pega apenas 1 ano, e aquele que ficar em silêncio pega 8 anos. Tá? O que acontece nesses 2 casos aqui. E se ambos confessam, os 2 serão punidos, mas com severidade menor que a pena máxima, que seria uma pena de 5 anos, uma pena intermediária. Né? O dilema reside no fato de que cada prisioneiro tem uma escolha apenas entre 2 opções, ou seja, 2 variáveis: ou confessar ou ficar calado. Ou ele fala, ele confessa, admite o roubo, o crime, o delito, ou ele fica quieto. E não pode tomar uma boa decisão sem conhecer o que o outro fará, porque eles estão separados em salas diferentes, interrogados em salas diferentes. Né? Se eles confessarem, se os 2 confessarem, ou se os 2 ficarem em silêncio, é a melhor situação. A melhor é quando os 2 ficam quietos, pegam só 2 anos. Mas se os 2 confessarem, os 2 pegam 5 anos, não pegam a pena máxima. Tá? Ainda é uma situação melhor do que um confessa e o outro fica em silêncio. Tá? Esse é o dilema do prisioneiro. Avaliações na teoria dos jogos. Como é que a gente pode usar a teoria dos jogos para avaliar mercados, para licitações, para coligações, né? Coligações políticas, por exemplo. Então, a avaliação de mercado, a teoria dos jogos auxilia na análise da concorrência e das estratégias adotadas pelas empresas em um mercado competitivo. Em licitações, a teoria dos jogos é usada para entender a melhor estratégia de lance em um leilão, considerando a competição entre os participantes. E em coligações, em situações políticas, a teoria dos jogos ajuda a analisar as alianças e negociações entre partidos para alcançar uma coalizão governamental. Restrições à teoria dos jogos na economia. As simplificações do contexto e a ênfase em resultados em equilíbrio. A teoria dos jogos muitas vezes pressupõe que os jogadores são racionais e têm acesso completo às informações. Nenhuma das 2 coisas é verdadeira. Em relação ao contexto, os resultados podem ser sensíveis ao contexto em que o jogo é jogado, tornando a aplicação prática mais complexa. Né? Qual é o contexto? No caso do dilema do prisioneiro, tá? Cada prisioneiro separado em uma sala, vão ser interrogados. É o mesmo interrogador ou é um interrogador diferente? Isso pode influenciar na resposta do prisioneiro. ênfase em resultados em equilíbrio. A teoria dos jogos foca no equilíbrio de Nash. Né? É a melhor situação para as duas empresas e necessariamente não seria a melhor situação final, tá? Mas nem sempre considera a dinâmica e a evolução das estratégias ao longo do tempo. E o que é o equilíbrio de Nash, né? Criado pelo matemático John Nash? O equilíbrio de Nash é um modelo que representa uma situação em que um jogo envolvendo 2 ou mais jogadores, nenhum dos jogadores tem a ganhar alterando sua estratégia de forma unilateral. Tá? Então, deveria existir uma estratégia que seja composta pelos diversos jogadores. A melhor estratégia que o indivíduo no grupo tem que escolher, a melhor estratégia que o indivíduo no grupo tem que escolher para se auto-beneficiar é necessariamente aquela que beneficiará o grupo, e não a si. Né?
Então, a melhor estratégia é a estratégia que beneficia o grupo, não a estratégia que beneficia individualmente a esse ou aquele player. É um sistema estável de competição. No equilíbrio de Nash, o oligopólio é reduzido, com as iniciativas e escolhas dos primeiros atores players determinando os rumos da produção e desenvolvimento. Em política comercial, por exemplo, estratégias ou ações em que cada empresa faz o melhor que pode em função do que as suas concorrentes estão fazendo. Tá? Então, o equilíbrio de Nash é aquela situação em que a escolha, a decisão final, beneficia o grupo e não beneficia esse ou aquele player. No dilema do prisioneiro, voltando a ele, para analisar o equilíbrio de Nash, esse jogo do dilema do prisioneiro, é necessário levar em consideração as preferências e os incentivos que cada jogador tem para tomar sua decisão. Nesse cenário, cada prisioneiro tem duas opções: confessar ou ficar em silêncio. Nesse contexto, independentemente da escolha do outro prisioneiro, do outro player, do outro jogador, do outro competidor, a estratégia de confessar é a melhor escolha para cada um individualmente. Nós já vimos, né? Se ambos confessarem, eles pegam uma pena menor que a pena máxima. Não importa se o outro prisioneiro confessa ou fica em silêncio, cada prisioneiro sempre terá uma pena menor se escolher confessar, né? Portanto, o equilíbrio nesse jogo é alcançado quando ambos os jogadores confessam, mesmo que essa não seja a melhor opção para o resultado coletivo. Lembrando que a melhor opção é os dois ficarem em silêncio. É importante ressaltar que o equilíbrio de Nash nem sempre resulta no melhor resultado global. De novo, se os dois tivessem ficado quietos, nenhum dos dois delatasse o outro, confessasse que o outro cometeu algum crime, eles pegariam a menor pena, 2 anos para cada um. No caso do prisioneiro, se ambos os prisioneiros escolhessem ficar em silêncio, o resultado coletivo seria melhor, pois ambos receberiam uma pena moderada. No entanto, como cada jogador está buscando maximizar sua própria vantagem individual, o equilíbrio de Nash é alcançado com a estratégia de confessar. Um outro exemplo é: suponha um mercado com 2 empresas que produzem o mesmo produto. Cada empresa tem 2 opções: definir um preço alto ou um preço baixo. Os lucros de cada empresa dependem tanto de sua própria decisão quanto da decisão do concorrente. Ao analisar esse contexto, é possível determinar qual será o equilíbrio de Nash. Se ambas as empresas definirem preço alto, haverá uma demanda menor dividida entre elas, gerando receitas e lucros individuais menores, embora com uma margem maior. Por outro lado, se ambas definirem um preço baixo, a demanda será maior, ambas terão mais vendas, né? Terão mais dinheiro entrando em caixa. No entanto, se uma empresa define um preço alto e a outra define um preço baixo, a empresa com preço alto terá margens de lucros maiores, por outro lado, ela tende a vender menos, tá? E a outra, que tem preço mais baixo, tende a vender mais. Nesse caso, o equilíbrio de Nash ocorre quando ambas as empresas definem um preço baixo. Necessariamente não é a melhor situação global, porque elas diminuem a margem, elas têm que vender mais para ter o mesmo nível de lucratividade. O equilíbrio de Nash ele pode ser aplicado em diversas situações, né? Na bolsa de valores, no trânsito, na bolsa de valores. O equilíbrio de preços é atingido quando compradores e vendedores encontram um ponto de equilíbrio que maximize seus interesses. No congestionamento, no trânsito, no congestionamento, os motoristas muitas vezes reduzem a velocidade simultaneamente para evitar colisões ou filas, levando ao equilíbrio no fluxo de tráfego. Calculando o equilíbrio de Nash, a gente precisa entender as estratégias, as respostas e o equilíbrio em si. Estratégias. É necessário definir a estratégia de cada jogador envolvido no jogo. Então, lembrem lá do dilema do prisioneiro, tem duas estratégias, né? Confessar ou ficar em silêncio. As respostas. Calcular as respostas de cada jogador e as estratégias dos outros participantes. Então, eu preciso ver o que acontece se os dois confessam, se os dois ficam em silêncio, se um confessa e o outro fica em silêncio. E o equilíbrio, buscar pelas combinações de estratégia onde ninguém possui incentivos para mudar sua estratégia. Então, qual é a melhor decisão para o grupo e não para o indivíduo. Limitações do equilíbrio de Nash. Jogos com informação imperfeita, né? Eles têm informação imperfeita, mas o equilíbrio de Nash assume que os jogadores têm acesso completo às informações, o que nem sempre é a realidade, especialmente em jogos com informação imperfeita, incompleta, dúbia. Equilíbrios múltiplos.
Em alguns casos, um jogo pode ter múltiplos equilíbrios de Nash, o que torna difícil prever qual será o resultado final. O comportamento irracional, ou seja, o equilíbrio de Nash, supõe que os jogadores são racionais, mas na prática o comportamento humano não é totalmente racional, a gente age muito com emoção.